Brazão fica, saídas travadas e Cabadeiro pode ter segunda chance. Tudo isso nesse vídeo após a abertura. Fala, nação santista, como é que vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, vamos para um resumão de notícia do Santos dessa segunda-feira, né? Começando aqui, deixa eu colocar para vocês sobre saídas travadas, né? Lembrando que o Santos conseguiu a rescisão do Rincon e pretende negociar ou rescindir mais 3 contratos, de Zé Rafael, Zé Ivaldo e Mike. Porém, o Lucas Mussetti, no seu canal, trouxe uma novidade que sem dinheiro, até mesmo para rescisões, se tornaram difíceis. O clube precisa de verba para negociar com os jogadores e para isso precisa vender jogadores. Por enquanto, as decisões de Mike e Zé Rafael estão totalmente travadas. Isso porque tanto o Mike como o Zé Rafael querem uma parcela maior de entrada, né? A famosa entrada, assim, para eu aceitar, já que vocês não têm fama de bom pagador, eu quero um valor maior de entrada e o resto pode parcelar. Só que com essa má fama, só que com esses problemas que o Santos tem hoje, os dois estão com o pé atrás. Isso acontece com o Tiquinho. Na questão do Zé Ivaldo, ele deve ser negociado até porque ele tem mercado, por incrível que pareça, no mundo asiático. E a questão também do Rincon, acho que acabou sendo uma situação um pouco mais tranquila, porque é um valor salarial um pouco mais baixo e um contrato mais curto, né? Mas enfim, rapaziada, o que falar sobre isso? É o Santos tentando resolver um problema que não deveria existir, sabe? Eu não digo a questão financeira porque todo clube passa por isso, mas o que eu quero dizer é pagar altos salários para jogadores aposentados. É o famoso ex-jogador em atividade. O Zé Rafael, nem tanto, porque quando ele chegou, eu falei, ó, se ele chegar saudável, se ele estiver bem, vai ajudar a equipe. Eu vou falar que em um certo momento em 2025 ele foi importante. Mas depois, cara, acabou saindo do time titular com o Vojvoda, perdeu um pouco dessa importância. Em 26 não se encontrou. Até por isso eu vejo que quando ele entra em campo, desanimado, parece que está fazendo um favor ao clube e eu não vejo realmente a hora do Zé Rafael ir embora, né? Como eu já falei para vocês, eu que vou todo jogo na Vila Belmiro, eu já falei que assim é estranho o comportamento do Zé Rafael com o torcedor. É estranho a forma que o Zé Rafael olha para o torcedor, sabe? Parece que ele não tá ali, parece que o torcedor não tem uma idolatria por ele. Eu não estou falando que tem que idolatrar o Zé Rafael, porque assim, muitos torcedores, quando vão na Vila Belmiro, só de ver o jogador de perto, principalmente naquele setor da cadeira térrea, cara, eles tratam o jogador como se fosse um ídolo, entendeu? Então, assim, o Zé Rafael que poderia mostrar um pouco mais de carinho, de afeto, cara, ele fica devendo nesse ponto, né? Enfim, por isso que o Zé Rafael, para mim, mostra que está fazendo um favor ao Santos e, para mim, tem que deixar o Santos. Porém, ter um contrato assinado aí é um direito do jogador, né? Infelizmente. Já na situação do Mike, cara, quem seria o louco a pagar quase 1 milhão ou 1 milhão por mês para um jogador que tem vários problemas crônicos? Toda vez que tem pausa para a Copa do Mundo, para a Copa do Mundo de clube, ou pausa por causa de data FIFA, quantas vezes você já não viu o Mike ter que fazer uma cirurgia ou um tratamento diferenciado, porque ele tem um problema crônico no joelho? Então é um jogador que está queimado, com alvo nas costas e com problema crônico. Olha só que legal. Tecnicamente, quando o Mike era saudável, era um lateral até que bom. Nada extraordinário. Vamos falar o seguinte: ele foi um lateral feijão com arroz. Nunca foi nada demais, mas dentro de uma equipe arrumada, ele era importante. Só que hoje, o Mike, quando ele veio para o Santos, ele já veio como um jogador aposentado. Infelizmente, a saída dele também seria vista como muito viável. Porém, o Santos, por fazer algumas escolhas erradas no passado, tanto
de gestões antigas como a atual, paga o preço agora de não conseguir nem pagar a rescisão, né? E a gente fala da questão de contratação e aí fica complicado, né? É uma pena o Santos estar com esse problema aí, mas por mim, se conseguir a rescisão desses dois, seria maravilhoso, né? E sem contar que daria um alívio financeiro não pagar o salário dos dois, né? Bom, agora vamos para a segunda pauta desse vídeo aqui, que é sobre Cabadeiro. Né? O que acontece sobre o Cabadeiro, só deixa eu diminuir minha tela, perdão. O Santos pode reavaliar o futuro do atacante paraguaio Cabadeiro, atacante emprestado ao Portsmouth da Inglaterra. O jogador que desperta o interesse do próprio clube inglês que pretende comprá-lo em definitivo ou renovar o empréstimo. No entanto, a diretoria santista só aceita negociá-lo por um bom valor, principalmente porque Cabadeiro se valorizou após a Copa do Mundo. Caso nenhuma proposta atenda às expectativas do clube, o Santos deve pedir ao técnico Cuca que reavalie o atacante para decidir se ele pode ser útil ao elenco na sequência da temporada. Bom, gente, vamos lá. É o famoso hype de Copa, né? Bom, o Cabadeiro, quando ele foi contratado, para mim era um jogador para a próxima temporada. Por exemplo, ele foi contratado em 25. Para mim, era para ele começar a ter oportunidades essa temporada. Só que o Santos, com seus planejamentos duvidosos, mal feitos, teve que colocar ele aos leões. Por quê? Ah, mas o Cabadeiro não era jogador vindo da base. Só que era um jogador que precisava passar por um processo de adaptação. Só que o que acontece em 26, nas primeiras oportunidades com o Vojvoda, ele foi muito mal. E o torcedor já pegou um ódio dele absurdo. No entanto, que quando ele foi emprestado, todo mundo ficou muito feliz. Só que ele foi bem na segunda divisão inglesa pelo Portsmouth, ao ponto que o clube inglês quer que ele fique lá. Entretanto, rapaziada, vou ser honesto com vocês. Eu acredito, tá? Que na questão do Cabadeiro é o tipo da informação que quando ela vaza é para valorizar a imagem do jogador e conseguir um valor melhor em uma possível venda. Então, assim, eu acho que o Cabadeiro é um jogador que, na minha opinião, não agregaria muita coisa. Eu acho que os jogadores que estão aqui no momento são iguais ou melhores que ele. Eu não consigo ver ele melhor que alguém da base. Eu não consigo ver ele até. Não consigo ver ele melhor que o Rony ou que o Moisés. Porque, assim, o Moisés tem técnica, mas não tem vontade. Até me surpreendeu a forma física que ele voltou das férias. O Rony não tem técnica, mas tem vontade. E assim, eu começo a ver o Cabadeiro, eu não acho que o Cabadeiro consegue ser melhor que os dois. Eu acho igual, eu acho que é o mesmo patamar ali. Só que o Cabadeiro só é mais barato, né? Entretanto, rapaziada, pela raiva que a torcida teve, eu não sei se uma segunda chance seria adequada. Se a gente analisar até friamente, talvez a Copa do Mundo dá uma imagem diferente do jogador e faça com que nós, santistas, não vou me incluir nisso, mas eu digo boa maioria, olhe para o Cabadeiro de uma forma diferente e dê uma segunda chance. Eu, de verdade, não sou totalmente contra a segunda chance para alguns jogadores. Mas no caso que nem o Cabadeiro, que eu acho fraco tecnicamente, que é um jogador que pode me ajudar na parte tática, mas técnica eu acho ele muito, mas muito abaixo. Eu não daria essa segunda chance. Entretanto, eu vou continuar acreditando que é uma notícia que vazou para valorizar a imagem dele e o Santos conseguir um bom valor de venda pelo jogador paraguaio, tá bom? Bom, agora vamos para a última pauta aqui, né? Deixa eu subir aqui a tela, que é sobre Brasão. Será que ele fica? Urgente. O Santos trata Matheus Xavier e João Ananias como principais ativos de janela. Os garotos não empolgaram a comissão e, para equilibrar as contas, devem ser negociados. Brasão também estava na lista, mas não recebeu propostas grandes. O Brasão só recebeu propostas em torno de 8 milhões de euros e a diretoria quer no mínimo 10 para começar a negociar, né? Eu fico triste porque antes era 15, agora é 10. Enfim, agora vamos falar da questão de Matheus Xavier e João Ananias. Cara, eu acho que assim, eu fico triste porque esses garotos não vão ter tido tempo de ter uma história no clube, uma identificação. São craques? Não. Mas eu prefiro confiar no João Ananias do que Adonis, do que Alexis, do que Zé Ivaldo ou Luan Pérez. Esse é o primeiro ponto, tá? E assim, beleza, vai vender o João Ananias já que não vai ter minutagem?
É até o correto. Pô, não vou usar o cara, então vou vender ele. Só que aí o cara evolui na Europa e hoje muito torcedor que manda esse moleque fazer Senai e largar a carreira vai pedir ele de volta daqui 2 anos. Né? O João Ananias é promissor, é convocado para seleções de base. E eu acho que assim, cara, o João Ananias, se você conseguir aumentar aqueles 7 milhões de euros pela parte que o Santos tem, tipo, pelo menos quase chegando a 10, eu acho que aí tudo bem. Mas caso contrário, eu não acho que seria uma boa venda. O Matheus por 5, eu também acho um valor baixo pelo destaque que ele tem no sub-20 e por pouca minutagem no profissional, né? Eu acho que dava para maturar e vender por mais o Matheus Xavier. Eu acho que ele poderia ajudar mais. Mas, infelizmente, assim como o João Ananias, não vai jogar, vai ficar mofando, vai desvalorizar. E aí a primeira proposta acaba sendo viável. Infelizmente, gente, eu tô dando um contexto, não é nem minha opinião. Porque, assim, se eu tenho. Vai. É que jogador é visto como mercadoria nesse caso. Mas, assim, se eu tenho um jogador que vai ficar mofando, é melhor vender, cara, ou emprestar para valorizar ao invés de desvalorizar. Sobre Brazão, que legal que ele fica, porque a permanência dele, eu acho um bom goleiro, precisa evoluir no quesito de reposição e saída do gol. Acho difícil conseguir isso com o Arzu, mas quem sabe não acontece um milagre aí e o Arzu, com seu trabalho, mostra que se renovou e calha minha boca, mas acho difícil, muito difícil. Mas vamos ver se o Brasil mesmo também não consiga evoluir nesses quesitos técnicos. E quem sabe na janela de dezembro aparece uma proposta muito boa para o Santos e para o Gabriel Brazão, que tem esse desejo de voltar à Europa. Agora, mesmo com a permanência do Brazão, eu iria atrás do mercado para contratar um reserva. Como ele fica, não precisa ser um jogador tão badalado para contratar. Pode ser um jogador um pouco menos midiático, né? Um cara que seja bom, mas não tenha tanta mídia, que pelo menos ali no banco de reservas assuste o Brazão. Porque um jogador de 17 anos, um do sub-20 que acabou de subir, que é o Rodrigo Falcão e o João Pedro que eu estou falando, não vai assustar o Brazão. E o Diógenes não vai tirar o Brazão do comodismo, né? Gosto do Brazão, acho bom goleiro, vai ser importante que ele fica, mas ao mesmo tempo, para concluir aqui, eu acho que precisa contratar um reserva para que o Brasil não entre numa zona de conforto e caia de rendimento. O vídeo é esse aí, se você concorda ou discorda de algo que eu falei, né, comente aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre santos.